Olá, você acompanha agora o Fatos em Foco, a sua revista eletrônica com notícias e entretenimento. Eu sou Maria Alice Dias e você vai ver agora os principais destaques de hoje. Jardineiro encontra solução sustentável para fabricar moradias com algas. Ar mais limpo e ruas mais silenciosas. Na Noruega, 80% dos carros novos vendidos são elétricos. O cachorro mais velho do mundo comemora seu aniversário de 31 anos em Portugal. Um jardineiro mexicano constrói casas para pessoas em situação de vulnerabilidade usando algas, um tipo de componente facilmente encontrado em águas do mar e rios. A invenção, inclusive, foi reconhecida como uma solução engenhosa e sustentável pelo Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas. Pensando fora da caixa, foi assim que o jardineiro começou a utilizar as algas que encontrava nas praias da região onde mora para construir casas com materiais recicláveis para famílias carentes na comunidade. Omar de Jesus Vasques Chances, do México, transformou um problema ambiental em uma solução sustentável ao utilizar as algas do sargaço das praias para produzir materiais de construção ecológicos. Turistas que visitam as praias do México frequentemente se queixam do mau cheiro das montanhas de algas, mas o jardineiro viu o potencial na substância aparentemente indesejada e decidiu mudar a vida de várias pessoas. Vendo a situação com as algas marinhas, o jardineiro viu que podia fazer a diferença ao sentir que o produto podia ser utilizado para a construção civil, na tentativa de ajudar sua comunidade. Ao invés de descartá-la, a transformou em blocos semelhantes a de tijolos biodegradáveis e os comercializa por meio de sua empresa. Os blocos passaram a ser utilizados na construção de casas no estado de Jalisco, ao oeste do México, com pouco mais de 7.800.000 habitantes. Desde 2021, Omar já reciclou quase 6.000 toneladas de sargaço, mas a jornada começou em 2015, quando viu a oportunidade de limpar as praias da Riviera Maya. De origem pobre e depois de enfrentar problemas com a dependência química, Omar se voltou para a jardinagem. Segundo ele, a experiência de vida mostrou o potencial nas algas aparentemente indesejadas. Após falar da proposta, os escritórios de Ecologia e Meio Ambiente de Quintana Roo aprovaram o uso do Saga Blocks e Omar pôde seguir com seu projeto. Se antes o trabalho remoto foi a melhor opção durante a pandemia, agora o excesso de reuniões e a queda de produtividade preocupam as empresas. Uma pesquisa da Mercer Brasil com profissionais de RH de 365 empresas de todos os portes mostrou que 61% delas não perguntaram a seus funcionários em qual modelo de trabalho eles preferiam, sendo a insegurança em relação à produtividade apontada como um dos principais empecilhos para que as diferentes modalidades de atividades sejam adotadas. Mostrou também que 63% consideram que o trabalho remoto e flexível aumentou a rotatividade de profissionais, principalmente porque esses modelos possibilitam a contratação de pessoas de qualquer lugar do mundo. As maiores dificuldades em relação ao trabalho flexível e remoto foram insegurança em relação à produtividade dos colaboradores neste formato, 76%. Excesso de reuniões está entre as principais dificuldades do trabalho remoto, 66%. Dificuldade no acompanhamento de profissionais iniciantes na carreira, 51%. Posicionamento da liderança como dificuldade para a implantação de modelos flexíveis, 61%. A cultura organizacional é o maior impeditivo, 52%. Ainda
ainda foi revelado que apenas 22% das empresas fizeram algum tipo de pesquisa para entender se a pandemia causou impacto no bem-estar ou na saúde mental dos colaboradores e pontuou os principais aspectos encontrados: ansiedade, com 86%, depressão, 47%, aumento do sedentarismo, 36%, compulsão alimentar, 21%, aumento do consumo de bebidas alcoólicas, 15% e outros 11%. Um estudo encomendado pela Confederação Nacional da Indústria sugere que são necessários 295 bilhões de reais em investimentos até o ano de 2042 para ampliar e modernizar a infraestrutura de mobilidade urbana das 15 principais regiões metropolitanas do país. Dos 295 bilhões de reais calculados pelo levantamento, cerca de 271 bilhões teriam como destino a expansão de linhas de metrô, o que possibilitaria mais que o dobrar a extensão da malha atual. A ampliação das estruturas de rede de trens seria destino de 15 bilhões de reais e outros 9 bilhões seriam investidos em sistema de transporte rápido por ônibus. O estudo da CNI apontou que 74% dos 116 municípios com mais de 250 mil habitantes cumpriram os prazos estipulados pela Lei de Mobilidade Urbana, que estabeleceu a essas cidades que elaborassem e aprovassem um plano de mobilidade urbana até abril do ano passado. O levantamento apresentou um diagnóstico indicando que as cidades cresceram e foram amplamente urbanizadas, mas os transportes não acompanharam esse ritmo. O estudo recomenda investimentos em transporte coletivo e individual não motorizado, além de acrescentar que, de uma forma geral, as cidades com maiores níveis de renda têm maior demanda por transporte individual. Um exemplo é Curitiba, capital paranaense, onde 49% das viagens são feitas de carro ou moto, apesar do reconhecido sistema BRT e de a cidade apresentar uma boa infraestrutura de transportes públicos. No contraponto, Salvador, capital da Bahia, e Recife, de Pernambuco, contam com uma rede de transporte público menos estruturada. Entre as recomendações apresentadas pela entidade está a de assegurar instrumentos mais afetivos para a modernização dos sistemas de mobilidade, como o aperfeiçoamento institucional e de governança no âmbito dos municípios e uma lei municipal com ferramenta de efetivação dos planos de mobilidade. A CNI sugere ainda a ampliação das fontes de financiamento para investimentos em mobilidade, dando como exemplos a criação de fundos de equilíbrio econômico-financeiro das operadoras de transporte coletivo, administrados em âmbito das regiões metropolitanas e alimentando com recursos arrecadados de receitas não tarifárias diversas. Um ano depois da operação que dispersou a Cracolândia na Praça Princesa Isabel, em São Paulo, o centro da capital paulista passa por momentos de mais tensão e violência. O medo toma conta da região. As pessoas que dormem nas calçadas e militantes reclamam do aumento da violência policial e desmonte de políticas públicas. Moradores e comerciantes dizem sofrer com o aumento da insegurança na região central da cidade. Logo após a ação policial, à época como parte da chamada Operação Caronte, comandada pela Polícia Civil, a concentração de pessoas se espalhou por diversos pontos dos bairros da República, Santa Efigênia, Santa Cecília e Campos Elíseos. Um levantamento realizado em julho de 2022 apontou 16 locais de concentração de pessoas. Atualmente, existem duas maiores concentrações, em cada lado da Avenida Rio Branco, uma mais próxima a Santa Efigênia e a outra na região da República, além de alguns grupos menores.
A Guarda Civil Metropolitana força a movimentação constante das pessoas para que a concentração não permaneça por muito tempo em um único lugar. Também são feitas ações periódicas de limpeza das ruas. Nesse momento, os guardas municipais também promovem a abordagem e revista das pessoas que estão no local. São formadas longas filas para que sejam submetidas à busca pessoal. Alguns objetos considerados proibidos pela Prefeitura são confiscados. Segundo a Secretaria de Estado de Segurança Pública, a integração das polícias civil e militar tem agido para sufocar o tráfico de entorpecentes e coibir os crimes patrimoniais. De acordo com a pasta, de janeiro a 7 de maio, foram presas 142 pessoas e apreendidos 345 quilos de drogas. Mais conscientização e menos violência no trânsito. Essa é a meta da campanha Maio Amarelo, criada pelo Observatório Nacional de Segurança Viária e que chega à 10ª edição no Brasil. E aqui em São Paulo, um exemplo de superação dá esperança para quem foi vítima de acidentes nas ruas e estradas brasileiras. Eu peguei carona com um desconhecido voltando de uma festa e naquele momento ele bateu o carro contra um poste e ali seria, minha vida se dividiria em 2 vidas praticamente. Eu costumo falar que ali eu sobrevivia e depois eu comecei a viver e tudo depois daquilo ali, a minha história mudou. Para quem passou pela mesma situação que o empresário mineiro Vitor Dourado, a campanha Maio Amarelo é um alento. Tudo o que ele quer é que o trânsito brasileiro deixe de ser tão violento. Todo mundo alcoolizado, um carro, com 7 pessoas, todos jovens, existia uma imprudência ali, então foi através disso que decorreu a minha amputação. O Maio Amarelo é um movimento internacional de conscientização para a redução de acidentes nas vias, com a adoção de comportamentos mais seguros ao dirigir e dessa forma contribuir para um número inferior de mortes e vítimas graves. O nome tem relação com as placas de sinalização de trânsito, que na cor amarela indicam atenção e precaução. Não só motoristas, mas também ciclistas, pedestres e passageiros são alvos da iniciativa. Aqui no Brasil, o tema deste ano é No Trânsito, Escolha a Vida. A campanha é coordenada pelo Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, e conta com o apoio de segmentos da esfera do governo, órgãos e instituições públicos e privados do setor dos transportes. Informações oficiais dos órgãos de trânsito apontam que 77% dos acidentes, somente nos 3 primeiros meses deste ano, poderiam ter sido evitados se os motoristas fossem mais prudentes. Outro dado alarmante é do Ministério da Saúde, que registra anualmente cerca de 40 mil mortes nas ruas e estradas brasileiras. Esses eventos também costumam causar lesões graves ou permanentes que ocasionam comprometimentos na vida dos acidentados, bem como para os familiares e para a sociedade como um todo. Porque de fato é um trauma em todos os sentidos, não só físico, mas também um trauma emocional, também um trauma social, Você, muitas vezes, quando você amputa e ganha essa nova configuração, você não quer mais sair de casa e coisas do tipo. Então, a família sofre, o paciente sofre, E eu, não diferente, sofri também. Mas apesar de ter sido vítima de um acidente traumático, que além das sequelas físicas poderia deixar marcas psicológicas, Vitor reagiu e passou a ser inspiração para muitos. Ele superou limites e mostrou que é possível, sim, levar uma vida normal. Eu preciso aprender a lidar com isso, eu preciso criar mecanismos para que eu saia disso aqui com algum aprendizado. Então, eu acho que não existiu esse clique, Esse clique ele existe até hoje. Então, desde quando eu amputei, eu pensava e meditava muito sobre isso, que, poxa, isso não pode ser em vão na minha vida. Às vezes as pessoas vinham pedir uma dica, pessoas acabavam de sofrer um acidente e vinham conversar. Então, mais uma vez eu entendi que, poxa, isso não pode ser em vão, Eu tenho que usar dessa história para encurtar o caminho dessas pessoas. Elas não precisam passar por tudo que eu passei. Então, eu acredito que ali 18 anos, mais ou menos, foi onde eu comecei a entender que aquilo ali poderia se tornar um propósito para a minha vida. Impulsionado pelo alcance da internet e das redes sociais,
o segmento de moda passou a dar uma atenção muito maior aos modelos plus size. Segundo os dados mais recentes da Associação Brasil Plus Size, o segmento movimentou 9 bilhões e 600 milhões de reais em 2021 e tem expectativa de alcançar os 15 bilhões de reais em faturamento até 2027. Essa alta não é de hoje, mas ganhou força durante a pandemia e tende a crescer ainda mais nos próximos anos. Como consequência, mudanças na percepção e comportamento dos consumidores são esperados. Isso porque, com o público mais empoderado, eles demandam uma maior diversidade de produtos e peças que atendam a diferentes estilos. Mesmo com a desaceleração do segmento por conta da pandemia, no entanto, o mercado plus size ainda coleciona bons números, tendo crescido 75,4% nos últimos 10 anos. Segundo especialistas, o que explica esse avanço é o aumento de peso da população e, consequentemente, as novas demandas que esse público passa a ter no mercado. Parte desse movimento já pode ser visto nas grandes varejistas e algumas dessas companhias já têm uma marca própria ou mesmo uma rede de lojas dedicada a comercializar produtos plus size. Mas mesmo com o avanço do segmento dentro dos grandes varejos de moda, especialistas contam que o volume de pessoas que continuam sem encontrar roupas com o tamanho apropriado ainda é grande e, por isso, o consumo é alto dos pequenos empreendedores que criam roupas destinadas a esse público. Além disso, outro ponto que também deve começar a evoluir são os preços do setor. Segundo foi informado, é comum encontrar peças plus size que são 2 ou até 3 vezes mais caras do que aquelas de tamanhos convencionais. Os especialistas afirmam que essa tendência pode mudar com o passar dos anos, já que será cada vez mais presente o questionamento do público por peças que os façam se sentir bens e bonitos. O futuro que víamos e imaginávamos décadas atrás pode estar cada vez mais próximo de se concluir. Isso porque a Embraer anunciou que concluiu com sucesso os testes com carros voadores em um túnel de vento. Essa etapa é uma das principais para o lançamento de aeronaves, já que testa o movimento e os efeitos do vento no protótipo. Batizado como E-Volts, nome que significa em tradução literal do inglês, veículo elétrico de pouso de decolagem virtual, é o primeiro fabricado no Brasil, o que fez com que o país se tornasse pioneiro no assunto a nível mundial. Os testes foram realizados pela Embraer nos últimos meses e, com o encerramento recentemente das atividades, os dados obtidos são positivos. Além disso, de acordo com a empresa, os testes realizados com túnel de vento foram considerados essenciais para a certificação do projeto e futura produção do veículo. Dessa forma, após a certificação, a EVE, empresa controlada pela Embraer e que cuida do projeto, espera que a operação comercial do serviço seja feita por parceiros. No início, viagens de cerca de 15 minutos deverão custar entre 50 e 100 dólares, tendo seus valores em reais, dependendo da cotação no momento do lançamento. Mas a ideia da empresa é reduzir os valores. Além disso, a startup da Embraer já conta com acordos prévios de compra para cerca de 2.800 E-Volts, o que representaria para a empresa um faturamento em torno de 40 bilhões de reais. No futuro, a empresa acredita que será possível permitir a operação simultânea de até 200 E-Volts na cidade do Rio de Janeiro e até 300 na cidade de São Paulo. Dessa forma, a expectativa é que os E-Volts iniciem as operações comerciais no ano de 2026. E olha só, um serviço de ônibus autônomo vai começar a operar em Edimburgo, na Escócia. É o primeiro serviço desse tipo no Reino Unido.
tudo pronto na Escócia para a primeira linha de ônibus autônomo do Reino Unido começar a operar. É uma rota de 22 quilômetros no oeste de Edimburgo, que começará a operar na próxima segunda-feira. Embora os ônibus tenham pilotos automáticos, funcionários vão estar nos veículos para verificar se a tecnologia funciona corretamente e assumir o controle em caso de emergência. É algo novo, emocionante de ver, é parte da nossa revolução tecnológica. É bom. A legislação britânica ainda não permite a circulação de veículos totalmente autônomos em vias públicas. Os ônibus contam com um sistema de inteligência artificial a bordo para detectar outros veículos na via, além de câmeras e radares que escaneiam a pista para evitar pedestres. Os sistemas são projetados para aumentar a segurança. O motorista agora tem uma visão de 360 graus e o sistema pode responder mais rápido que um ser humano em termos de tempo de reação. E sempre haverá um motorista de segurança, mesmo quando o ônibus estiver dirigindo sozinho. Portanto, se alguém precisar assumir o controle, isso pode ser feito. Os ônibus, 5 no total, poderão trafegar a velocidade de até 50 km por hora. A previsão é transportar cerca de 10 mil passageiros por semana. Muita gente gosta de ter plantas em casa e no local de trabalho. Por isso, nessa reportagem, você vai conferir algumas curiosidades e cuidados para manter o vigor das plantas. Lírio da Paz, Maria Sem Vergonha. Nesta floricultura, uma variedade de plantas, algumas com nome de gente. A Érica mesmo, tem muitas pessoas que chamam o nome Érica, né? E não sabem que tem uma planta com o nome de Érica. O pessoal chama Maria Sem Vergonha. O nome dela chama-se Vinca, né? E ela é mais chamada por Maria Sem Vergonha por causa que ela é uma planta fácil cultivo. Ela se expande em qualquer lugar. Quando montou a floricultura, isso há 13 anos, o Vanderlei começou com poucas mudas. E hoje, opção é o que não falta. Minha profissão, eu trabalho como jardinagem, mexo com jardinagem, e eu vi uma dificuldade em eu fazer o serviço para o cliente e não ter as plantas para fornecer para o cliente. E foi aí que eu peguei e resolvi montar a empresa. Montei uma floricultura, comecei com muito pouco, 4, 5 mudinhas de cada, só para atender o cliente mesmo. E hoje, graças a Deus, estamos nesse ramo aí já há muito tempo e graças a Deus até hoje está dando certo. Tem aquelas plantas que são ideais para ambiente interno, como a jiboia, a peperômia, a samambaia. Elas precisam ficar em local com bastante claridade e sombra. Na verdade, as plantas de ambiente externo é uma grande variedade, tem mais opção do que o interno, né? E às vezes a gente indica de acordo com o gosto com o cliente, né? Aqui temos, por exemplo, uma das opções aqui, essa primavera. Outra muito utilizada no paisagismo também, essa verdinha ali, a moreia. Depois tem aqui o bambu moçô, camélia. Ao lado dela lá temos o podocarpo, muito utilizado. Tá? Já uma planta mais baixa, rasteira, dianela, a érica e mini hibisco. De maio a agosto é o período de dormência das plantas. Época em que elas cessam o desenvolvimento temporariamente e podem perder parte das folhas para economizar energia. Fazer a poda de limpeza. O que é a poda de limpeza? Tirar os brotos ladrões, que falam o excesso de broto, né? Tirar os galhos secos, tirar as folhas secas, as folhas amarelas, eliminar. Feito isso, faz-se uma adubação. Após feita a adubação e a regação, você entra com a pulverização de fungicida sistêmico. Geralmente as plantas de ambiente interno, elas se tornam mais caras do que as de externo, porque a externo tem muita variedade, né? E a interno são poucas opções, então elas são um pouco mais caras, mais delicadas, né? E mais trabalhosas para cuidar. E olha só essa informação. Um novo estudo da Organização Mundial da Saúde afirmou que os adoçantes não devem ser utilizados com a intenção de perder peso ou reduzir o risco de doenças não transmissíveis. Conforme foi divulgado pela OMS, o documento afirma que os adoçantes sem açúcar podem ter efeitos indesejados se usados por muito tempo, como o aumento do risco de diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares e mortalidade em adultos. A recomendação se aplica a todas as pessoas.
exceto indivíduos com diabetes pré-existente, e inclui todos os adoçantes não nutritivos sintéticos e naturais ou modificados que não são classificados como açúcares, encontrados em alimentos e bebidas industrializados ou vendidos sozinhos para serem adicionados a alimentos e bebidas. A organização esclareceu que sua posição sobre os adoçantes não se aplica a açúcares de baixa caloria ou álcoois de açúcar, pois são derivados do açúcar e contêm calorias e, portanto, não são considerados adoçantes. Esse conjunto de recomendações se baseia nas conclusões da revisão de evidências científicas e faz parte dos esforços da OMS para garantir que os países adotem políticas que favoreçam hábitos alimentares saudáveis e dietas de qualidade que reduzam o risco de sofrer de doenças crônicas, como a ligação observada nas evidências entre os adoçantes e os resultados da doença pode ser confundida por características dos participantes do estudo e padrões complicados de uso dos produtos, a recomendação foi avaliada como condicional, seguindo os processos da OMS para o desenvolvimento de diretrizes. Isso indica que decisões políticas baseadas nessa recomendação podem exigir discussões substanciais em contextos específicos de países, vinculadas, por exemplo, à extensão do consumo em diferentes faixas etárias. Portanto, seguindo sua ideia e entendimento do que pode ser bom ou não para a população, a organização desaconselhou o uso desses adoçantes e disse que, em geral, as pessoas devem cortar os doces da dieta e devem fazê-lo desde cedo para melhorar a saúde. Não é novidade para os cientistas que em algum momento da história possa ter existido água em Marte. Porém, uma nova descoberta sugere que, além de lagos e riachos, o planeta vermelho tinha um rio possivelmente volumoso e agitado. Vamos ver. A descoberta foi realizada durante uma expedição do rover Perseverance da NASA, que está em missão desde 2020 explorando a geologia e o clima passado de Marte. Segundo a pesquisa, essas imagens reveladas pelo rover indicam que um rio de alta energia transportava muitos detritos. Segundo ela, quanto mais poderoso o fluxo de água, mais facilmente é capaz de mover pedaços maiores de material, e é exatamente o que pode ser visto nas imagens. Segundo a NASA, os cientistas têm certeza que essas camadas curvas registradas foram formadas por uma água que flui de maneira intensa, mas agora a dúvida é entender que tipo de rio seria. Ele pode ser um rio que serpenteia como uma cobra pela paisagem, a exemplo do rio Mississippi, ou um rio trançado que forma pequenas ilhas. Isso porque, quando vistas do solo, essas camadas dão sinais de que podem ser os restos das margens de um rio que mudaram ao longo do tempo, ou os restos de bancos de areia que se formaram no rio. A especulação dos pesquisadores é de que as camadas provavelmente eram muito mais altas no passado. A suspeita deles é que depois que essas pilhas de sedimento se transformarem em rocha, elas foram sopradas pelo vento ao longo das eras e esculpidas até o tamanho atual. De acordo com a NASA, ter mais compreensão sobre os ambientes aquáticos de Marte ajuda os cientistas a procurarem sinais de vida microbiana antiga que pode ter sido preservada nas rochas do planeta. A imagem divulgada pela NASA é um mosaico composto por 203 imagens individuais que foram costuradas após serem enviadas de Marte. Os brasileiros agora podem ver de perto os artefatos do programa espacial Apollo, que levou humanos à superfície da Lua entre 1969 e 1972, sem precisar viajar até os Estados Unidos. Foi inaugurada em Canela, no Rio Grande do Sul, na Serra Gaúcha, a exposição Space Adventure. Originalmente pensada como exposição intermitente, ela foi trazida a São Paulo para uma curta temporada entre setembro e outubro de 2021.
Mas os resultados encorajaram os organizadores a desenvolver um espaço para abrigar boa parte do acervo no Brasil, em caráter permanente. A inauguração contou com a presença de autoridades estaduais e federais e a visita de Charlie Duck, de 87 anos, piloto da missão Apollo 16, penúltima a visitar a superfície lunar em 1972. Ele é um dos 3 astronautas ainda vivos, dentre os 12, que já tiveram a chance de caminhar sobre o solo lunar. O conjunto de peças concedido pelo Museu e Centro de Educação Espacial Cosmófrid Hudson, no Kansas, nos Estados Unidos, cobre todos os programas tripulados da NASA, com especial ênfase nos 3 primeiros, Mercury, Gemini e Apollo. Um dos trajes usados por John Young, comandante da Apollo 16, durante a viagem à Lua, é apenas um dos artefatos originais que podem ser vistos de perto. Uma câmera fotográfica usada na Apollo 17, a última missão lunar tripulada do século passado, também está na exposição. E as réplicas incorporadas ao acervo não são de deixar por menos. As mais impressionantes são uma cápsula Apollo e um módulo lunar em tamanho natural, o veículo com o qual os astronautas desceram à Lua. Também há um ambiente de simulação do solo lunar e uma réplica menor que sua versão real do LRV, usado pelos tripulantes para longas travessias pela superfície do satélite natural. Parte da exposição também aborda peças de programas não tripulados, como uma réplica do revólver marciano Opportunity, e há foco em elementos dos atuais esforços da NASA, em particular do programa Artemis, que deve levar humanos a imediações da Lua, pela primeira vez no século XXI, a partir de 2024. Os 4 tripulantes escalados para a viagem foram anunciados recentemente pela NASA. Será a primeira vez que uma mulher, um negro e um não-americano irão além da órbita terrestre baixa. Ruas silenciosas, ar mais limpo e pouca poluição. Esse tem sido os reflexos da concessão de subsídios à eletrificação de veículos realizada pela Noruega. Lá no país nórdico, a grande maioria dos carros vendidos no último ano são elétricos. Apenas em 2022, 80% dos carros novos vendidos na Noruega eram elétricos, o que colocou o país na vanguarda da mudança para uma mobilidade com base em baterias. A concessão de subsídios à eletrificação de veículos transformou a Noruega em um observatório para ver o que a revolução dos veículos elétricos pode representar para o meio ambiente, os trabalhadores e a vida. Como consequência disso, o ar na capital do país está visivelmente mais limpo. Isso porque as emissões de gases de efeito estufa caíram em 30% desde 2009. Oslo também se tornou mais quieta à medida que carros movidos a diesel e a gasolina se tornaram sucata. E antes mesmo de todo esse tema se tornar uma pauta plausível no mundo todo, a Noruega já se mostrava um passo à frente. O país nórdico começou a promover carros elétricos nos anos 1990. Os veículos movidos a bateria ficaram isentos de impostos de valor agregado, taxa de importação e pedágio nas rodovias. O governo também subsidiou a construção de estações de carregamento rápido, cruciais em um país quase tão grande quanto a Califórnia. Um outro ponto positivo é que os veículos elétricos não precisam de troca de óleo e exigem menos manutenção do que os carros a gasolina, mas ainda quebram. Essa situação causou um receio de que o desemprego de mecânicos aumentasse, mas não se concretizou no país. Agora, com uma visão mais ampla, as vendas de carros elétricos em todo o mundo estão crescendo. Caso esse padrão de compra de veículos elétricos se torne verídico, algumas montadoras estabelecidas podem não sobreviver. Um cachorro da raça francesa Petit Basset, chamado Buddy, ganhou o troféu de melhor cão da raça em uma exposição nos Estados Unidos. O evento icônico é o mais prestigiado do mundo canino.
Buddy, de 6 anos de idade, venceu os 2,5 milhões de cães inscritos na competição que contou com 210 raças variadas. O pet, residente do sul da Califórnia, foi conduzido por uma de suas tutoras ao evento. Buddy foi o primeiro de sua raça criada para caçar coelhos, incluída no American Kennel Club, que é um dos maiores clubes de registro genealógico de cachorro do mundo. No segundo lugar da competição ficou Rami, um pequinês que almejava trazer para casa o terceiro troféu em 11 anos para sua raça, historicamente criada para ser uma companheira próxima da realeza chinesa. Desde o dia 6 de maio, os juízes examinaram de perto os cães divididos por grupos de cães, pastoreio e esportivo. Depois, observaram ainda a condução dos seus tutores pelo espaço, classificando segundo os padrões da raça, como aparência, temperamento, tamanho, pelagem e outras características. O Kennel Club Dog Show acontece anualmente nos Estados Unidos. E o cachorro mais velho do mundo comemorou seu aniversário de 31 anos. Bobby ganhou uma festa para comemorar onde mora com a família em Portugal. Bobby, da raça Rafeiro do Alentejo, celebrou com uma festa na sua casa na Vila Portuguesa para cerca de 100 convidados. A festa tradicionalmente portuguesa tinha no cardápio carnes e peixes para todos os presentes e um extra para o aniversariante, que só come comida para humanos. Um grupo de dança também se apresentou. A idade de Bobby também foi verificada por uma base de dados de animais de estimação licenciada pelo governo português. Bobby teve a quem puxar, já que sua mãe, Gira, chegou na mesma idade. De acordo com o seu tutor, um dos principais fatores que contribuíram para a longevidade do animalzinho é o ambiente pacífico e tranquilo em que ele vive. Um barbeiro do interior de São Paulo surpreendeu a mãe que luta contra um câncer ao também raspar o cabelo em apoio a ela. O vídeo, que mostra mãe e filho carecas, viralizou na internet e emocionou muita gente. Vamos ver. O gesto de afeto de um filho para uma mãe em Presidente Epitácio, no interior de São Paulo, viralizou nas redes sociais. O barbeiro Guilherme Magalhães Cardoso decidiu fazer uma surpresa para a mãe. Ele gravou o momento em que raspa o cabelo da mãe, que enfrenta um câncer de laringe. E, em seguida, a surpresa. Ele também passa a máquina no cabelo em sinal de apoio. Ela não consegue conter as lágrimas e se emociona com o filho. Os amigos de Guilherme, que estavam na barbearia no momento, também rasparam a cabeça em demonstração de apoio. O vídeo gravado já atingiu quase 50 milhões de visualizações no Instagram, mas muito mais que os números. O vídeo mostra para mamães e filhos, mas muito mais que os números. O vídeo mostra para mães e filhos que sempre terão uns aos outros, até nos momentos mais difíceis. E o Fatos em Foco fica por aqui. Se quiser rever as reportagens dessa edição, acompanhe as nossas redes sociais. Obrigada pela sua companhia e um excelente fim de semana para você. Tchau!